Pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, sua casa e com a sua família. Pastor Rafael presente com você aqui uma vez a mais no nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer. E o assunto de hoje é um assunto que já foi muito discutido, muito debatido, mas eu, como sempre, mantive meu padrão. Não gosto de debate teológico, não gosto dessas discussões teológicas, mas assuntos como esse precisamos ensinar e transmitir às pessoas aquilo que a Bíblia diz como uma realidade. E hoje quero falar sobre a predestinação. Esse assunto é um assunto bom de se estudar, é um assunto maravilhoso, faz parte de uma doutrina pelo qual o Espírito Santo manifestou pela vida de Paulo, mas muitas pessoas tendo a visão fora de um padrão social, fora de um padrão ministerial, fora de um padrão eclesiástico, fora de um padrão baseado dentro das matérias da teologia sistemática, como a soteriologia, como a martiologia e a antropologia, que trata o homem, a salvação e o pecado, e também tendo que entender o projeto real da teontologia, da pneumatologia e da cristologia, que é a teologia do Pai, a teontologia, a pneumatologia, que é a teologia do Espírito, e a cristologia, que é a teologia do Filho. Então, o teontologia, o Theo amou de tal maneira que não poupou o Christos. E através do Christos se entregando na cruz do Calvário, o pneuma foi enviado à terra para trabalhar com o Antropos e convencer o Antropos, olha que coisa linda, da hamartia, que é o pecado, e oferecer a ele o sóter, que é a salvação. Então, as matérias, elas se encaixam, e eu não posso nunca distinguir esses assuntos sem entender a visão geral, e não pegar um assunto, aplicar para aquilo que eu penso, que eu acho, ok? E determinar uma doutrina em cima disso. Primeira coisa que o professor Rafael nunca vocês vão ver eu em classe. Você pode perguntar a todos os nossos alunos que já se formaram, que estão conosco hoje, eu não sigo linhas teológicas, eu não sigo pensamentos, nunca me interessei, não quero me interessar e nunca vou me interessar. Por que razão? Porque linhas e pensamentos são caminhos de muitas confusões. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz como verdade, porque a Bíblia não é uma linha, nem um pensamento, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu nunca me interessei por essas linhas teológicas. Ah, mas qual linha é essa? Qual linha é essa? Né, você é pré ou pós? Mano, são coisas tremendas que as pessoas criaram, mas vai falhar em alguma área, porque a teologia sistemática, ela precisa ser tridimensional. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, anjos e homens. Primeiro, segundo e terceiro céu. Corpo, alma e espírito. Fé, esperança e amor. Sempre a teologia sistemática bíblica vai trabalhar em três. Porque a teologia foi criada em cima daquilo que Deus é por essência. A divindade completa, o ancião de dias, o verbo e o espírito. E quando as pessoas começam a tratar a predestinação, eles tratam a predestinação como se Deus, em sua presciência, ok? Em sua presciência, já soubesse quem vai e quem não vai ser salvo, que isso jamais eu vou desconcordar. Mas não é porque Deus sabe quem vai e quem não vai ser salvo que ele predestinou. Então, não envolve mais a decisão da pessoa, envolve o que Deus sabe como essência. E para começar meu assunto de hoje, eu já quero começar, antes mesmo de ler o texto, fazendo uma pergunta muito importante agora. Vamos usar o exemplo agora de um andarilho de rua, que ele está agora na Praça da Sé, aí em São Paulo, na porta de uma igreja. Ele está há anos da sua vida nas drogas, no crack, na prostituição, no pecado. Eu quero perguntar a você, caro ouvinte dessa aula de hoje, esse andarilho é salvo ou ele é condenado? Agora eu quero mudar, olha a controvérsia, olha a diferença, na verdade. A sua mãe, que você ama, seu filho que você ama, a sua esposa, seu esposo que você ama, são salvos ou são condenados? Tá vendo como agora choca? Não, minha mãe é salva, minha mulher é salva. Peraí. Como nós podemos definir a salvação de quem amamos e definir a condenação de pessoas que não temos nenhum tipo de sentimento? Agora eu quero começar minha aula de hoje dizendo isso.
Você acha que Deus pensa como você? Que Deus excluiria aqueles a quem ele nunca teve um relacionamento? Aqueles a quem nunca se interessou por eles? Porque se você passar na frente do andarilho, você é só mais um. Mas se você passar na frente da sua esposa, você não é mais um, você é o esposo. Você é o filho, você é a mãe. Então, Deus falou que é Samuel, eu não vejo como o homem vê. Não vejo como o homem vê. E as pessoas usam o texto de Paulo, são dois textos importantes que tratam a palavra predestinação, tá? Só que de início, tudo que é pré pode ser alterável. Então Deus não destinou, ele predestinou. Então um predestino não é um destino. Estamos falando de uma predestinação e não de uma destinação. Então Deus não destinou, Deus predestinou. Se Deus houvesse destinado, seria inalterável. Mas como Deus predestinou, tudo que é predestinável pode ser alterado. Por isso que é um pré. Por exemplo, amanhã, eu tô gravando esse vídeo hoje num sábado. Amanhã você está fazendo um pré, ok? Um predestino que você vai ao culto. Então, alguma coisa pode acontecer que você pode não ir ao culto. Quantas vezes você deitou e quando foi trabalhar, você não pôde trabalhar porque o metrô travou, o ônibus quebrou, alguma coisa aconteceu. Vou chegar a tal hora e alguma coisa aconteceu. É pré. Não podemos confundir predestinação com destinação. Então Deus não destinou, Deus predestinou. E há dois textos nas epístolas de Paulo para tratar sobre isso, e quando Paulo falou sobre isso, ele falou baseado nos ensinamentos de Cristo. Porque o próprio Jesus nunca destinou ninguém à condenação. É tão violento isso que Judas foi o traidor e aquele que depois se suicidou. Mas o diabo não queria Judas, o diabo queria Pedro. Aí disseram assim, então foi por isso que Jesus clamou por Pedro e não clamou por Judas, porque Judas estava predestinado a ser o traidor. Não. Jesus rogou por Pedro porque Pedro não era ladrão. E por que não rogou por Judas? Porque não adianta orar por quem está em brecha. O diabo vai conseguir um ponto de acesso contra essa vida. Então Jesus poderia clamar, porque Abraão intercedeu por Ló, mas a intercessão de Abraão não salvou a família, porque a família de Ló deveria estar dentro do propósito. Raabe, para ser salva, precisava estar dentro de casa. Os hebreus, para não ser atacados pelo anjo da morte, precisavam estar dentro de casa com cordeiro na mesa e sangue na verga e nos umbrais. Assim funciona a questão da salvação. Então não importa qual tipo de raça, porque o livro de Apocalipse vai dizer que Deus escolheu para ele todo tipo de raça, língua, povo e nação. Agora, você há de conver com o professor Rafael que o povo de Deus, não os gentios não, o povo de Deus é os judeus, é os hebreus, eles são povo, eles são filhos de Abraão. Então, se houvesse um povo para ser predestinado à salvação, não seria nós não, porque Paulo falou que nós éramos os ramos silvestres da floresta. Pedro falou, vós que não erais povo, agora sois povo de Deus. Vós que antes não estáveis no concerto, agora estáis no concerto, porque Cristo reconciliou o homem com Deus. Então, as pessoas estão usando o texto de Romanos, vamos ver o que diz? Romanos 8, 29 diz assim, porque o que dantes conheceu, também os predestinou. Então, observe que antes do predestinou, tem o conheceu. São 5 palavras importantes e é necessário fazer uma exegese dentro do assunto pelo qual estamos tratando. Vamos lá? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, grifa conheceu, também os predestinou, grifa predestinou. Aí fala assim, os que dantes conheceu, vírgula, também os predestinou. Aí, olha o que Paulo colocou, para é propósito, para é definição, para serem conforme a imagem de seu filho. Então Paulo não falou que Deus predestinou para salvar, ele predestinou para restaurar a imagem do filho que foi perdida e corrompida desde o pecado de Adão no jardim, porque Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você ler Hebreus 1:3, vai dizer que o filho é a expressa imagem do pai.
E se você ler Colossenses 1:15 em diante, vai dizer que Jesus é a imagem da divindade. Então o corpo é de Cristo, o corpo não é do Pai, nem do Espírito, porque não foi o Pai, nem o Espírito que encarnou. Quem encarnou foi o Filho. Por isso Paulo falou que os que dantes conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do Filho, porque hoje o homem não é imagem nem semelhança de Deus. Se você ler Gênesis capítulo 5, vai dizer que Adão gerou um filho, a sua imagem e a sua semelhança, porque após o pecado, eles perderam a imagem e a semelhança de Deus, e através de Jesus, a imagem e semelhança foi restaurada nele. Por isso que Paulo falou em Efésios 4, que nós estamos caminhando, buscando a estatura, a imagem, a altura do varão que é perfeito, que é Cristo. Então, o padrão da imagem não é o que eu penso, o que eu acho, é o que Jesus deixou como modelo. Então, Paulo falou o quê? Os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Olha aqui, e se você for ler Hebreus capítulo 2, você vai ver que todas quantas nações que vieram a Deus o Pai por Cristo, mediante o convencimento do Espírito Santo, passaram a se tornar família de Deus, como disse Paulo também em Efésios, co-cidadãos do céu, herdeiros de Deus em justiça, como diz Paulo em Romanos 8:16. Aí o 8:30 fala assim, ó, e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então aqui eu vejo 5 etapas. Eu vejo chamado, predestinação, é o conhecer, o conhecimento, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Então eu não posso achar que eu sou salvo só porque fui predestinado, se eu preciso ser conhecido, predestinado, chamado, justificado e depois glorificado. Então, conhecido, Paulo falou em Efésios 1 que todos foram conhecidos e eleitos em Deus antes da fundação do mundo, em sua presciência. Concordo? Tudo ok? Todos foram predestinados para ser salvos. Todos foram predestinados. Como assim, professor? Anotei algumas bases aqui. Jesus disse primeiro, vinde a mim todos que estáis cansados. Ele não falou, vinde a mim o meu povo, não. Se você leu João 3,16, que você mesmo já pregou muitas vezes, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto base da evangelização mundial diz, todo aquele que crê não terá a vida eterna em morte. Então, olha o texto. Outro texto é a vontade de Deus que toda alma seja salva. Amados, não tem como fugir disso. Vinde a mim todos. Deus amou para que todo aquele que nele crê. É a vontade do Pai, Deus, que toda alma seja salva. Outra referência é João capítulo 1, e eu quero até ler essa com você, porque esse aqui é muito poderoso. João capítulo 1, versículo, tô na palavra de Deus aqui, ó. João 1, versículo 10, assim, ele veio para o que era seu. Olha isso. E os seus não o receberam. Agora o versículo 12, João 12, mas todos, atenção, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, aos que creram no seu nome, aos que não nasceram nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. Aí que entra o novo nascimento de João 3, quando Jesus disse a Nicodemos, necessário é vos nascer de novo. Olha que coisa linda. Outro texto é o próprio Romanos de Paulo. Paulo falou que em Romanos 1,16, olha o que diz. Não tem como questionar essas bases bíblicas. Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo falou primeiro do judeu, porque Paulo entendeu João capítulo 1 em diante, ele veio para o que era seu, aí ele falou, e também do grego, mas todos quanto receberam,
deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Coisa linda! Então, não podemos definir a predestinação como uma salvação a um povo seleto, a um povo exclusivo. Então, o que eu faço com João 3,16? O que eu faço com Romanos 1,16? Com João? O que eu faço com Vinde a mim todos? Amado, se Jesus não... Se houvesse um povo seleto para ser salvo, então por que Jesus atendeu a mulher Sido-Fenícia, se ela era cananeia, e ele veio para o que era seu propósito, pregar aos judeus? Se há um povo seleto, por que Jesus então pregou a mulher samaritana, sendo que ela não era povo de Deus? Então, por que razão que Deus disse, Pedro, mata e come? Quando o vaso veio envolto no lençol e Pedro falou, não como coisa muito imunda, ao Senhor falou, não faça comum que eu santifiquei, porque lá estavam todos os tipos de animais. Eu não sei se você sabe, mas os animais imundos representavam os gentios que não faziam parte do propósito. Então, isso revoluciona muita coisa. E outra coisa, Paulo falou o quê? Que predestinou para serem conforme a imagem do Filho. Então, conhecido todos foram antes da fundação do mundo. Predestinados é a vontade de Deus que toda alma seja salva, mas a vontade de Deus não é imposta sobre a minha vontade, porque Ele me deu livre-arbítrio. Proponho-te hoje a vida e a morte. Aí ele deu um conselho. Eu digo, escolha a vida para que vivas. E o povo escolheu? Não. Adão tem a árvore da vida e da ciência do bem e do mal. É a porta estreita e a porta larga. É o grupo do bode e o grupo dos cordeiros. É as virgens loucas e as prudentes. Você quem escolhe. O Espírito Santo influencia as suas decisões, mas ele não vai interferir na sua decisão final. Não vai. Pode ter certeza. E há outra referência sobre a predestinação em Efésios, que é muito importante também, Efésios capítulo 1, aí Paulo vem tratando quase que o mesmo assunto em uma epístola diferente. Paulo fala assim, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, então a eleição não é uma salvação, é para que fôssemos separados. A palavra santo quer dizer separado. Olha aí, ó. E irrepreensíveis diante dele em amor. 5, Efésios 5. E nos predestinou para filhos por adoção. Foi isso que João disse. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é por isso que, concluindo esse assunto, quando você lê Apocalipse, capítulo de número 5, você vai ver lá, e Deus trouxe para si todos os povos, línguas e nações e clamavam diante dele. Porque se houvesse um povo para ser predestinado, se fosse essa suposta salvação, seria os judeus, porque nós não éramos propósito, se tornamos propósito. Não fazíamos parte dos ramos, fomos enxertados. Não éramos povo, passamos a ser povo de Deus. Então eu louvo a Deus hoje, porque ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele, incluindo eu e você, não perecêssemos no pecado, mas através de Cristo tivéssemos a vida eterna. Eu louvo a Deus porque Jesus nos deu poder de ser feito filhos de Deus por adoção, e baseado em Romanos capítulo 8, 16, quando o Espírito Santo vem habitar no homem após a confissão, Romanos 9, do nome de Cristo, então passamos a ser feito filho de Deus mediante a adoção do Espírito Santo de Deus. Esse assunto é um assunto muito precioso, não há problema em estudá-lo quando você tem a visão completa da teologia sistemática. E pastor Rafael fica aqui, uma vez mais, abençoando você, sua casa e a sua família. Fique na paz, em nome de Jesus.